Vamos então para a palavra de Deus, que está em Lucas capítulo 6, verso de número 46. Se você trouxe a sua Bíblia, você pode abri-la, é só um versículo. Se você não trouxe, você pode acompanhar nas telas aí. Eu vou ler na versão NAA, Nova Almeida e atualizada. Diz assim a palavra do Senhor: porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Vamos ler juntos para ficar bem bonito? Eu vou falar e os irmãos repetem. Porque vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando. Plá, 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 na nossa cara, né? Jesus está conversando com os seus discípulos, e Jesus está ensinando-os, e dá essa lapada, esse tapa na cara. Vocês me chamam Senhor, Senhor, mas vocês não fazem o que eu mando. E isso nos desperta para uma pergunta: quem é o nosso Senhor? E se de fato Ele é o nosso Senhor? Ser um discípulo radical, um discípulo obediente, alguém que faz a vontade de Deus, esse é o chamado de Deus para a sua vida. Então, se você chegou aqui e você tem o costume de dizer assim: eu sou cristão, eu quero falar um negócio que talvez vai te escandalizar. Você sabia que a palavra cristão aparece na Bíblia só 3 vezes? Os discípulos de Jesus são chamados só 3 vezes de cristãos. Todas as outras vezes, ou melhor, quase na maioria de todas as vezes, eles são chamados de discípulos. Então a gente tem algumas referências bíblicas. Eu pedi, não sei se está no jeito aí. A primeira está em Atos capítulo 11, versículo de número 6, que vai dizer assim: olhando atentamente para dentro daquilo. Que isso, gente? Foi esse o versículo que eu passei? Não, não é esse não. Misericórdia. Que versículo doido é esse? Coloca o próximo aí. Atos 26, 28. Não é esse não. Atos 26, 28. Tá aí? Cadê minha gente? Aí, Atos 26, 28. Então Agripa se dirigiu a Paulo e disse: por pouco você não me convence a me tornar cristão. Essa é uma das vezes que aparece a palavra. A outra está em 1 Pedro capítulo 4. Dá para projetar aí? 1 Pedro capítulo 4, versículo 15 e 16. Que nenhum de vocês sofra como assassinado, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se mete. Não é isso também não, gente. Misericórdia. Eu estava dormindo, quando eu fiz esse esboço. Esse é o 15? 16. Tá, isso, 16. Mas se sofrer como cristão, não se envergonhe, pelo contrário, glorifique a Deus por causa disso. Essa é a segunda vez. A primeira, depois eu passo para vocês onde está. Atos 11, 26, eu coloquei o quê? 6? Coloca o 26 aí para nós. Obrigado, Marquinhos. Que é isso? Esse é meu auxiliar, tá vendo como é que é? Glória a Deus pela vida do Marquinhos. Atos 11, 26, olha lá. E quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosas multidões em Antioquia. Os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. São só essas 3 vezes. Falar eu sou cristão, na verdade é bem genérico. É um negócio assim que você fala meio que para se esconder. Mas dizer eu sou discípulo de Jesus é diferente. O chamado de Deus para você é mais do que simplesmente algo que possa parecer abstrato, principalmente nos nossos dias. Porque nos tempos dos discípulos, quando eles eram chamados de cristão, era em zombaria. Não era algo bom. Os cristãozinhos lá, os pequenos cristos. Mas a Bíblia sempre chamou os discípulos de discípulos. Aqueles que seguiam a Jesus. Talvez a igreja devesse ter dado mais ênfase à palavra discípulo, como identificação do crente. Pois o discípulo significa que ele está sob a disciplina de um mestre. Não existe discípulo sem mestre. Ele está sob a tutela de um mestre, sob a orientação, sob o senhorio de um mestre. Ele é o pupilo de alguém.
está sob a tutela. E isso tem que fazer a gente sentir o peso dessa palavra. Ser um discípulo radical de Jesus implica em entender a parábola daquelas sementes que são lançadas em terrenos. Você lembra da parábola da semente? Que o Senhor fala, uma semente caiu entre os espinhos, outras caíram pelo caminho, outras caíram nas rochas, mas elas não tinham raiz. A palavra radical, ela vem da raiz. Entender a parábola da semente faz a gente entender o que é ser um discípulo radical. Ser um discípulo radical é diferente de receber a palavra no coração pedregoso, no coração duro, de dura cerviz. Jesus vai dizer assim, olha, aquela semente que caiu em solo rochoso, na verdade, não tinha raiz, e logo morreu. Isso nos mostra que ser discípulo de Jesus tem níveis. Tem níveis. Todos nós somos cristãos, mas estamos em diferentes níveis no caminhar como discípulo de Jesus. Isso mostra isso para nós. Esses sem raízes são aqueles seletivos. Aqueles discípulos de Jesus ou cristãos que são seletivos. Eles escolhem onde eles querem que Deus toque. Não, até aqui o Senhor pode vir, Senhor. Até aqui não. Essa área da minha vida eu te dou. Essa outra aqui não toca não. É assim. Na minha doença Jesus pode tocar. Me cura, Jesus, me cura. Nas minhas finanças Jesus pode tocar também. Jesus, me prospera. Desde que eu não tenha que dar. Pela manhã nós falamos sobre avivamento e eu disse uma frase que eu vou repetir agora à noite para nós. Nós precisamos aprender a parar de buscar as mãos do Senhor e começar a buscar a sua face. Discípulos sem raiz, discípulos que não são radicais, são seletivos. Escolhem as palavras que eles querem seguir. Eles não têm Jesus como Senhor, apenas como Salvador. Mas eu tenho uma notícia para te dar. Se você tiver apenas Jesus como Salvador, você não o terá em parte nenhuma. Não é possível ter um pedaço de Jesus. Ou você o tem por completo, ou você simplesmente não o tem. Ter esse comportamento de discípulo seletivo vai trazer prejuízos imensos para a sua vida. E na maioria das vezes, a gente nem vê de onde o soco chegou. Você leva a burdoada e não entende muito bem de onde está vindo. A Bíblia vai dizer assim que é o diabo. Ele vai procurando a semente. E às vezes quando ela cai pelo caminho, ele vai lá e come a semente que é a palavra de Deus e não deixa ela germinar no seu coração. Então nós precisamos aprender de uma vez por todas que ser discípulo de Jesus requer um alto custo. Ser salvo, o custo quem pagou é Jesus. Mas ser discípulo de Jesus é um preço que você deve pagar. Então não confunda. Nós precisamos preservar nossa santidade. Nós precisamos preservar nossa comunhão com Jesus. Mas se de um lado eu sou chamado a ser um discípulo radical de Jesus, de outro lado eu preciso achar um equilíbrio entre ser discípulo de Jesus e caminhar no mundo perdido. Então, o nosso dever como discípulos de Jesus é não nos excluirmos como os monges faziam, ir para os mosteiros, um estilo de vida escapista, né? Eu sou santo, então eu não me envolvo com o mundo, eu não me relaciono com o mundo, isso também está errado. E nem também ser aquele que se envolve demais com o mundo, que se dobra ao sistema do mundo. Tanto o escapismo como o conformismo são proibidos para todos nós. O Senhor nos chama a viver um estilo de vida de discípulo radical. Não podemos e não devemos ser guiados pelo príncipe deste mundo, pelo diabo. Nós temos um rei, nós temos um Senhor, e Ele nos dá segurança e clareza no caminho em que nós devemos seguir. Então existe uma influência maligna, uma influência do diabo, uma influência do sistema caído do mundo, que quer te tirar da realidade de ser um discípulo radical. Porque ser um discípulo radical de Jesus vai trazer para você a alegria plena que nós encontramos apenas em Jesus.
Então existem pelo menos 4 ameaças que eu quero destacar aqui nessa noite, que são ameaças para a igreja e para a sua vida em relação a você se tornar um discípulo radical de Jesus. A primeira ameaça do mundo é o conhecido como pluralismo. A gente vê isso muito, talvez você não tenha ouvido esse nome, mas o pluralismo, ele glorifica e enaltece tudo o que é ismo, todas as filosofias, todas as religiões. É o pluralismo, o ecumenismo. Olha, não existe uma verdade absoluta. Eles dizem que nenhuma religião pode conhecer a totalidade da verdade espiritual. Logo, todas as religiões, na verdade, são válidas, porque, afinal de contas, todos os caminhos levam a Deus. Isso é pluralismo. Isso é a mentalidade do mundo. Para eles, a nossa visão religiosa é apenas uma opinião, como as outras. E nós, na verdade, somos hipócritas, porque afirmamos uma perfeição que não conseguimos viver. O que o pluralismo não entende é o como nós devemos nos posicionar, é que o absoluto não somos nós, a perfeição não somos nós, mas o absoluto e a perfeição e singularidade é Jesus Cristo. Então entender a realidade de que existe alguém singular, alguém absoluto, faz a gente viver uma vida radical a Ele. Então você pensa assim, todo caminho, então eu vivo de qualquer forma, eu faço as coisas do jeito que eu quero. Mas Jesus nos chama a viver uma realidade onde Ele é o nosso Rei e o nosso Senhor. O fato é que nós devemos, com muita humildade, afirmar a imparidade, a singularidade e a perfeição de Jesus Cristo. Afinal de contas, ninguém nasceu como Ele nasceu. Ninguém morreu como Ele morreu. Ninguém ressuscitou como Ele ressuscitou. Ninguém está à destra do Pai intercedendo por mim e por você como Ele faz. Somente Ele nasceu de maneira miraculosa. Ele, o único Deus e homem, totalmente Deus. Olha a singularidade. Singularidade no nascimento, singularidade na vida, singularidade na morte e singularidade na ressurreição. Ele é singular. Então compete para nós, pecadores, nos dobrarmos ao senhorio e ao absoluto de Jesus. Então só existe um caminho para se tornar um discípulo radical de Jesus: nos tornarmos discípulos debaixo do seu senhorio. Existem muitos homens grandes, Napoleão o Grande, Alexandre o Grande, mas Jesus não é grande. Jesus é singular, Jesus é único, Jesus é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não tem rival, Ele é único, inigualável, Ele não tem sucessor, simplesmente não existe ninguém igual a Jesus. Então essa ideia plural de que todos os caminhos levam a Deus, de que você pode fazer o que você quiser com a sua vida, não é ser um cristão de verdade, e muito menos um discípulo de Jesus. O segundo perigo que ameaça sermos discípulos de Jesus, discípulos radicais de Jesus, é o materialismo. O materialismo é aquela ideia desenfreada de insatisfação. É o que o mundo ensina hoje em dia. Uma insatisfação. Olha, você não pode estar contente com a sua profissão, você não pode estar contente com o seu salário, você não pode estar contente com a casa que você mora, com o carro que você anda. Você precisa estar inconformado. Você precisa ter uma posição inconformada, que você precisa crescer, você precisa avançar. Isso não é o ensino de Jesus. Pelo contrário, Jesus disse: não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem, a traça corrói, o ladrão leva, mas ajunteis tesouros nos céus. O apóstolo Paulo vai nos chamar a viver uma vida simples, uma vida de contentamento. Salomão vai dizer que tudo é vaidade, mas hoje em dia, quem é Salomão, né? É um menino. É um menino, Salomão, se você quer estar acompanhando isso aí. É um menino. O cara que disse isso é bom como coach, né? Mas para falar da palavra de Deus era melhor ele calar a boca. Não serve.
Deus está nos chamando a ter uma mentalidade do alto e não sermos materialistas nesse tempo. Lembra das palavras de Jó: nu eu vim do ventre da minha mãe, e é nu que eu voltarei para lá. O que Jó está nos ensinando? Que a nossa vida toda se resume a duas nudez: a do nascimento e a da morte. Porque tudo passa, e você não vai levar nada com você. Nós seríamos sábios e verdadeiros discípulos radicais de Jesus, se entendêssemos que somos peregrinos nessa terra, que estamos de passagem por aqui. E seríamos mais sábios ainda, se nós levássemos conosco pouca bagagem. Tem gente carregando muita bagagem, está preso a este mundo. Não pode servir a Deus porque está preso a esse mundo. Não pode pregar o Evangelho porque está preso a esse mundo. Não pode adorar a Deus porque está preso a este mundo. Olha, jogue fora toda a carga que te leva para longe de Jesus. O chamado de Deus para a sua vida é para que você se torne um discípulo radical. Terceiro perigo, que está tentando nos levar para longe do estilo de vida de discípulo, é o relativismo ético, principalmente na área sexual. Nós vemos isso muito claramente no mundo que nós vivemos hoje. Todos os padrões morais que nos cercam estão se desfazendo. As pessoas se confundem diante de qualquer absoluto, principalmente na área sexual. O casamento foi completamente relativizado. A ética não é mais levada a sério. Em todas as culturas que você pode conhecer da humanidade, que eram sérias, a união entre homem e mulher era sempre monogâmica, heterossexual, amorosa e vitalícia. Essas eram as características de um amor real e verdadeiro. As pessoas simplesmente dispensaram o padrão bíblico de casamento. Sexo se tornou algo natural de se praticar antes do casamento. O que era um compromisso essencial de um casamento autêntico, segundo a Bíblia, foi simplesmente descartado. Qual é o padrão bíblico de casamento? O casamento precisa ser realizado por fé pública. Sempre foi assim, de Gênesis a Apocalipse. O que é um casamento de fé pública? É o Estado que casa. A igreja só abençoa. Naquele tempo, quando se fazia um casamento, montava-se uma tenda no meio do casamento, ia lá desvirginar a moça, para todo mundo, saber que aconteceu de fato, público, real. Não era juntar os trapinhos, as escovas de dente. Isso não é casamento, isso é pecado. Relativizou-se completamente o casamento autêntico. E além disso, além de relativizar o casamento heterossexual, entre homem e mulher, também se relativizou como é constituído o casamento. Não é mais heterossexual, mas pessoas do mesmo sexo agora são vistos como uma alternativa legítima de casamento bíblico. Pode até ter o casamento civil lá, a união estável, não sei como que o Estado vai gerir isso, mas diante da palavra de Deus, biblicamente dizendo, não é um casamento legítimo. Jesus nos chama para sermos discípulos radicais. Lembra do primeiro versículo que nós lemos? Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, se vocês não fazem o que eu vos mando? Jesus nos chama para sermos discípulos radicais e nos conformarmos aos seus padrões e não aos padrões do mundo, que relativizou eticamente todos os princípios fundamentais da fé. Aí você pode dizer, mas a Bíblia não fala disso. Não, pastor, isso é coisa da sua cabeça. Como não? Gênesis capítulo 1, versículo 27. Homem e mulher, macho e fêmea, o Senhor os criou. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Deixará então o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher. E essa união era pública, fé pública. Quando você faz uma certidão de casamento, o que está escrito lá embaixo? Dou fé. Está escrito lá, dou fé pública de que de fato se casaram. E Jesus também falou sobre isso.
Mateus capítulo 19, versículo 4 ao versículo 6, que o que Deus ajuntou não separe o homem. Esse é o princípio moral de Deus para nós. Vivermos fora disso é não sermos discípulos de Jesus. Por que me chamais Senhor, Senhor, se não obedecem às minhas palavras? Trocar as ordens de Deus por qualquer que seja a sua desculpa não é suficiente, não é aceito pelo Senhor do universo. A pergunta que você deve fazer agora, neste ponto, é: quem é de fato o seu Senhor? Quem é seu Senhor? É você mesmo? É o seu dinheiro? É o sistema? É o mundo? Ou é Jesus? Se é Jesus, não apenas o chame de Senhor, Senhor, mas obedeça às suas palavras. João capítulo 14, versículo 21 vai dizer: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, presta atenção, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esses são os que me amam. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei. Tem até a música, né? Bonita, né? Não vou fazer aqui, senão os irmãos vão sair correndo, desafinar demais. Mas esse é o chamado de Deus para sermos discípulos radicais. Querido, em nome de Jesus, não seja um pluralista, não seja um materialista e não seja alguém que relativiza eticamente os princípios fundamentais bíblicos. Seja um discípulo radical. Quarto e último, o louvor pode ir subindo aqui já, nós estamos finalizando. É o, talvez, espírito desse tempo. É onde eu quero gastar um pouco mais de tempo. É o narcisista. A mentalidade narcisista. Eu não sei se você conhece um pouco de mitologia, né? Mas na mitologia grega, Narciso é um personagem que ele chegou em um lago e ele, pela primeira vez, viu a sua imagem refletida. Ele nunca tinha visto num espelho ou em coisa diferente. E quando ele olha a sua imagem, ele se apaixona pela sua imagem. E ele tenta abraçar a sua imagem, ele não sabia nadar, caiu no lago, morreu afogado, né? Apaixonado por si mesmo, ele se afogou. Essa talvez seja a maior de todas as mentalidades diabólicas do nosso tempo e da nossa geração. Preste atenção se não é. Qual é a mensagem do mundo hoje? O importante é você estar feliz. O importante é você estar bem consigo mesmo. Não ligue para o que os outros pensam. O que importa é o que você pensa. Muitos dizem, mas eles não estão entendendo que esta é uma ameaça para sermos discípulos verdadeiros de Jesus. Até distorcem a palavra. Quando Jesus disse, e os 2 grandes mandamentos são esses, que resume todo o resto: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então, primeiro mandamento, amar a Deus. Segundo mandamento, amar o próximo, né? Não fala de um terceiro, mas agora tem um terceiro. Qual é o terceiro? Não tem como se amar o próximo se você não amar você mesmo. Então você precisa amar o próximo e a si. Tu se ame, se aceite. Como você é, o Senhor também te aceita. Essa não é a mensagem de Jesus. Isso não é ser um discípulo radical. Não existe terceiro mandamento. Pense um pouco. O amor próprio, na verdade, é um dos sinais proféticos dos últimos dias. Dá para projetar aí para mim? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo de número 2. Isso daqui é a palavra de Deus, não é o que o mundo está ensinando não, tá? Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você não vai ser aceito. É estranho para mim hoje em dia. Se nós estivermos pregando aqui, todo mundo estiver confortável e feliz,
Se o mundo estiver aplaudindo a nossa pregação, tem alguma coisa errada. Ou a Bíblia é mentirosa? Se nós queremos viver como discípulos de Jesus, uma vida piedosa que agrada a Cristo, nós iremos sofrer perseguição. É assim que é. Um outro texto da Bíblia vai nos ensinar que nos últimos dias as pessoas ajuntariam para si pessoas para afagarem os seus ouvidos, amantes de si mesmos. A Bíblia vai dizer isso, não é? Nos últimos dias haverão pessoas amantes de si mesmas, amam a si mesmas. Preste atenção, quando a palavra de Deus diz amar o teu próximo como a ti mesmo, significa colocar o próximo em pé de igualdade com você, e não se colocar em uma posição superior. É isso que quer dizer. Não é que você tem que se aceitar, que você tem, não, precisa haver transformação, mudança, novo nascimento, senão não seremos discípulos de Jesus. A intenção de Deus é nos fazer discípulos radicais, é nos tornar uma comunidade de amor, celebração, adoração, serviço e uma comunidade singular. Nós não podemos ser como uma cana alta, agitada pelo vento, que o vento leva, dobra para onde quer. Nós não podemos nos dobrar diante da opinião pública. Nós devemos ser inabaláveis, como uma pedra que é lançada no fundo de um rio em correnteza. Não nos leva, estamos firmes na rocha que é Jesus. Se você pega um peixe vivo e joga ele numa correnteza, ele vai nadar contra a correnteza. Quem é levado pela correnteza? Peixe morto. Que tipo de peixe você é? Somente peixes mortos nadam com a correnteza. Peixes vivos sobem o rio. Não se conformam com a realidade do mundo. E não só isso, sobem o rio para se multiplicarem. Nós devemos nos conformar, sim, mas à imagem de Jesus Cristo. E eu quero fazer uma pergunta para você. Você é discípulo de Jesus? E se você é discípulo de Jesus, você tem obedecido às suas palavras? Querido, não tem meio termo aqui. Ou você é discípulo de Jesus, ou você não é discípulo de Jesus. Existem muitas circunstâncias, a gente sabe disso. Existem circunstâncias que nos impedem, muitas vezes, de viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas se você precisa de ajuda para vencer as suas dificuldades, para vencer o seu pecado, para vencer a sua luta, nós somos uma comunidade de discípulos radicais de Jesus. Nós estamos aqui para nos conformarmos à imagem de Jesus. Nós estamos aqui para cada dia nos parecermos mais com Jesus. E, como eu sempre tenho dito aqui, eu não estou numa posição de superior em relação a vocês, no sentido de ser melhor. Não. Nós estamos em pé de igualdade. Eu também estou lutando contra os meus pecados, mas isso não significa que eu estou entregue a eles, que eu estou dobrado a eles. Um verdadeiro discípulo e discípulo radical de Jesus luta contra o seu pecado, corre para perto de Jesus. Esse é o chamado de Deus para mim e para você. Eu quero te convidar a se colocar de pé nesse momento.